Hoje a gente tem uma missão incrivelmente fascinante nesta nossa exploração aprofundada. Nosso foco de análise é dissecar um documento religioso e devocional bem específico, datado de 5 de março de 2026. Isso, um material que exige bastante atenção aos detalhes e que foi escrito por Cícero da Conceição Nunes, né? Exatamente. O texto contém um esboço de sermão focado num tema, no mínimo provocativo, chamado o processo de treinamento de Deus. E vale dar o contexto exato dessa nossa fonte hoje. Esse material expande uma meditação matinal do ano de 2008 de Ellen G. White. Perfeito. A grande questão que serve de motor para a nossa conversa hoje é algo muito prático, tipo como as pessoas costumam lidar com frustrações, decepções e aqueles dias em que absolutamente tudo dá errado. É a pergunta de $1 milhão. Com certeza. Porque a tese central desse texto simplesmente pega o nosso senso comum, essa nossa busca constante por conforto, e vira totalmente de cabeça para baixo. Ele desafia aquela visão clássica de que o sofrimento é um erro no sistema. Sim, ele propõe a seguinte reflexão. E se os maiores obstáculos que cruzam o nosso caminho não forem acidentes de percurso ou sinais de que o universo está contra a gente, mas sim um verdadeiro laboratório de santificação? Uma perspectiva bem radical. Certo, vamos desdobrar isso. O texto foge completamente daquela ideia moderna e reconfortante de que ter fé significa, receber uma via expressa para o sucesso totalmente livre de dores. O que é fascinante aqui é exatamente essa quebra brutal de expectativa sobre o que significa ser salvo ou ter sucesso espiritual dentro da visão do autor. O texto está ancorado no que a teologia chama de soteriologia adventista. E como isso funciona na prática, dentro do texto? Para quem já acompanha esses temas, sabemos que nesse arcabouço específico, a salvação passa longe de ser apenas um bilhete de fuga de uma condenação futura. Não é uma mera transação jurídica ou um perdão burocrático. É algo bem mais ativo, certo? Muito mais. Ela é compreendida como um processo ativo, contínuo e muitas vezes doloroso de restaurar a imagem do Criador no ser humano. É uma reestruturação completa de caráter. E claro, antes da gente avançar por essas páginas, é sempre bom lembrar a nossa regra de ouro para a análise de hoje. Fundamental. Vamos caminhar para esse material estritamente através da lente teológica que o autor propõe. Nosso papel é examinar as engrenagens desse pensamento, relatando as crenças, as interpretações proféticas e históricas de forma totalmente imparcial. Como arquitetos estudando a planta de um edifício complexo. Exato. Estamos aqui para entender como a estrutura se sustenta e qual é a mensagem interna sem necessariamente endossar ou tomar partido das visões apresentadas. Perfeito. É como desmontar um motor para ver como as peças conversam entre si. E o autor começa a construir a argumentação dele usando metáforas visuais que são, honestamente, muito difíceis de ignorar. Ele foca bastante no conceito de refino, não é? Muito. A primeira imagem que ele traz é a de um ateliê de um mestre escultor. Ele convida quem está lendo a imaginar um bloco de mármore bruto, recém-chegado da pedreira, sendo colocado ali no centro desse ateliê. Uma pedra intocada. Isso. E aí ele faz um exercício de imaginação, tipo, se esse mármore tivesse consciência, se ele pudesse sentir cada impacto, ele com certeza reclamaria de cada martelada. Faz sentido. Cada lasca que o cinzel arranca seria sentida como uma agressão terrível, uma perda irreparável da forma original. Para a pedra, aquilo ali é pura destruição. Mas para o escultor a história é outra. Exatamente. Para o escultor, aquelas marteladas são friamente calculadas. É a remoção exata do que está sobrando. E o autor compara esses excessos do mármore aos nossos excessos de egoísmo, orgulho e autossuficiência. O escultor já está vendo a obra perfeita lá dentro. É uma metáfora muito rica. Mas sendo o advogado do diabo aqui, isso não soa um pouco insensível? Dizer que a dor é apenas uma ferramenta, um cinzel, isso não minimiza o peso real que as dificuldades têm na vida das pessoas? É uma pergunta excelente, porque toca na ferida da condição humana. Analisando o texto, ele não parece minimizar a dor. Na verdade, ele dá um propósito a ela, o que muda tudo. Ele não diz que a martelada não dói, ele diz que a martelada tem um alvo. Entendi. É uma questão de finalidade. Sim.
E essa imagem do mármore é complementada por uma segunda metáfora que eu diria ser ainda mais profunda, extraída do livro de Jeremias no capítulo 48. É a famosa passagem sobre o vinho de Moabe. Essa parte da vinicultura antiga é muito interessante. Para entender o peso disso, precisamos lembrar de como funcionava a produção de vinho na antiguidade. Naquela época, para que o vinho atingisse o seu potencial máximo de pureza e sabor, e não ficasse com aquele gosto amargo e intragável de sedimento... As chamadas borras, né? Isso mesmo, as borras. Então ele não podia ficar parado. Ele precisava ser transferido constantemente de vasilha para vasilha. Era um processo exaustivo de decantação. E como o autor aplica isso a Moabe? O texto bíblico que o autor usa descreve a nação de Moabe como alguém que fracassou miseravelmente porque esteve descansado desde a sua mocidade e não foi mudado de vasilha para vasilha. E qual foi o resultado trágico disso na visão do profeta? O profeta diz que ele conservou seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Ou seja, a estagnação preservou os defeitos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, o texto está subvertendo completamente a nossa lógica de sucesso. Sem dúvida. Pense bem. Fomos condicionados a ler perdas de emprego, falhas em projetos, ou até mudanças forçadas de rota como indicadores absolutos de que fracassamos. Mas o documento sugere o oposto. Exato. O revés vira um sinal de progresso. Sim. Se a vida arranca a gente de uma situação confortável, se somos lançados em cenários desconhecidos, isso seria um indicativo de que estamos sendo mudados de vasilha. A ideia de que o conforto contínuo, a estagnação, atua como um conservante para os nossos piores defeitos é assustadora. É um choque de realidade. Basicamente, se a pessoa fica na sua zona de conforto para sempre, corre o risco de virar vinagre espiritual, apodrecendo nos próprios sedimentos. É uma mudança de paradigma gigantesca na forma como interpretamos uma crise. E o documento constrói a ideia de que essa não é uma teoria isolada do autor, mas uma constante na tradição profética. Ele traça uma linha do tempo muito clara para mostrar que o treinamento divino sempre foi contracultural. Ele usa outros profetas para basear isso, certo? Sim, ele cita Malaquias 3, por exemplo, trazendo a imagem do refinador de prata. Na metalurgia antiga, o refinador colocava a prata no fogo e só sabia que o metal estava perfeitamente puro quando a superfície líquida espelhasse o seu próprio rosto. É uma imagem de extrema precisão e paciência. Perfeitamente. O fogo não pode ser brando demais, senão não purifica, nem quente demais, senão destrói o metal. O autor também avança para o otimismo radical que vemos no profeta Abacuque, no capítulo 3. Aquele que fala sobre a figueira não florescer? Esse mesmo. Abacuque declara que mesmo que a economia inteira colapse, se a figueira não florescer, se os rebanhos morrerem, se a agricultura falhar, ele ainda encontraria alegria. E tem também a advertência de Amós, aquele famoso prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A mensagem cumulativa aqui é que esse atrito constante não é um capricho divino, mas uma necessidade de preparação para algo muito maior. Exatamente. Mas aí eu me pergunto, tudo isso parece ter uma pegada muito forte do Antigo Testamento, que já tem essa fama de ser mais focado em juízo e testes rigorosos. O autor consegue conectar isso com o Novo Testamento de forma fluida? É uma boa observação. Porque a gente costuma associar os apóstolos a uma mensagem mais focada na graça e no alívio. Mas, lendo o esboço do sermão, parece que a mensagem não muda. Ele puxa o apóstolo Paulo lá em Romanos 5 e o argumento é quase o mesmo. Sim, a visão de Paulo se alinha perfeitamente com a dos profetas. Paulo fala sobre se gloriar nas tribulações. E o autor explica o porquê dessa lógica aparentemente absurda. Existe uma cadeia de produção do caráter. A tribulação gera paciência, a paciência gera experiência e a experiência finalmente gera esperança. E o texto também traz a carta de Tiago, no capítulo 1. Verdade. Tiago vai na mesma linha, pedindo para ter grande alegria ao passar por provações. Não é um convite ao masoquismo, não é gostar da dor por si só, mas é valorizar o produto final que essa dor forja. O foco é sempre o produto final. E o produto final desse processo inteiro é o que o texto define como a verdadeira maturidade cristã. E como ele liga isso com a questão da obediência?
É fundamental notar como o autor amarra essa resistência à ideia de obediência. Ele cita a primeira carta de João, capítulo 5, que diz que o amor a Deus se manifesta em guardar os seus mandamentos e que eles não são pesados. Isso parece contraditório com a ideia de que o treinamento é difícil. Parece, mas na arquitetura do texto isso é crucial. A obediência e a submissão à lei não são apresentadas aqui como um legalismo frio, árido, uma lista de regras punitivas. Longe disso. Então, como a obediência é vista? A verdadeira obediência, na visão do autor, é a resposta livre e natural de um coração que já passou pelo ateliê do escultor, que já foi decantado de vasilha em vasilha. O fardo só é pesado enquanto o ego humano resiste ao cinzel. Uma vez que o caráter é moldado, a lei se torna a expressão do amor. O que nos leva a um ponto de tensão gigantesco no documento, porque essa ideia de abraçar a dificuldade e se submeter a uma lei externa colide de frente a 200 km por hora com a forma como a cultura atual vive. O contraste é enorme. O autor não usa meias palavras para descrever o abismo entre esse treinamento de Deus e a cultura contemporânea. Ele chega a usar a expressão ditadura do prazer imediato. Um termo muito forte e atual. Pense em como isso reflete os nossos dias. Vivemos em uma era onde fugimos ativamente de qualquer desconforto. Se um aplicativo demora 3 segundos a mais para carregar, a paciência desaparece. Se uma interação social é levemente estranha, o instinto é fugir. A sociedade atual abomina a ideia de autoridade externa ou de restrição dos próprios desejos. É a cultura do agora. A ilusão moderna, segundo a crítica do texto, é a de que a felicidade plena só é alcançada quando satisfazemos todos os impulsos na hora que queremos, sem absolutamente nenhum limite. Se conectarmos isso ao panorama geral que o autor está pintando, fica claro que ele está desenhando 2 caminhos irreconciliáveis. De um lado, a cultura do autoatendimento, espiritual e material. Essa ideia de autoatendimento é muito precisa. E não o contrário. Do outro lado, o modelo proposto pelo documento. Submissão voluntária, domínio próprio férreo e um crescimento que, na maioria das vezes, acontece no anonimato das noites escuras e das aparentes derrotas. Mas a grande questão que o texto levanta é o porquê de tudo isso. Por que exigir tanto atrito? E é aqui que entramos no motor principal do documento, o fator escatológico. O autor argumenta que o mundo está se aproximando rapidamente de uma iminente crise final, um momento histórico em que as estruturas de conveniência da sociedade vão desmoronar. E nessa hora a teoria não vai adiantar. Exatamente. Apenas um povo com caráter extremamente resiliente, forjado nessa fornalha da obediência prática, conseguirá permanecer em pé diante dessa crise final. Essa palavra, obediência, realmente ganha um peso colossal na segunda metade do texto. E para explicar o perigo de abandonar essa submissão, o documento introduz um conceito grego super interessante, a anomia. É um termo-chave na teologia apresentada. Basicamente, anomia significa iniquidade, ou a condição de viver sem lei, de rejeitar o padrão normativo. O autor bate muito forte na tecla de que a graça e a lei são forças inseparáveis. Ele vê as duas operando em conjunto. Sim, ele argumenta que tentar viver só da graça, descartando a obediência à lei de Deus, é uma receita para o desastre. Na visão dele, a maravilhosa graça divina, quando separada da submissão aos mandamentos, se corrompe. Ela perde o propósito original. Vira ingratidão, vira presunção e desemboca direto na anomia. E para ilustrar esse perigo de customizar o que Deus pede, ele resgata o clássico embate entre Caim e Abel lá do livro de Gênesis. E qual detalhe ele enfatiza nessa história? O detalhe que o autor destaca não é que Caim não queria adorar. Caim queria adorar, mas queria fazer do jeito dele. Ele apresentou o fruto da terra, o fruto do próprio esforço, e ignorou a instrução clara sobre o tipo de sacrifício que havia sido exigido. É uma figura clássica de adoração baseada nos próprios termos. Isso é um alerta devastador contra a tentação de criar uma religiosidade sob medida para agradar o nosso próprio ego, em vez de nos ajustarmos ao padrão externo. E é exatamente a partir do conceito de anomia que o autor dá um salto muito ambicioso da esfera do comportamento individual para o cenário profético e institucional.
E como já estabelecemos, vamos observar como ele monta essa argumentação, sem julgar o mérito histórico, mas analisando a coesão da tese dele. Perfeito. O mergulho imparcial nas profecias. Quem acompanha esses temas escatológicos já conhece bem a profecia de Daniel, capítulo 2. É aquela clássica visão da estátua feita de vários metais, onde cada parte do corpo representa um império mundial sucessivo. Babilônia, Medopérsia, Grécia e, finalmente, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com o barro. O famoso quarto reino. Exato. O autor do texto vai direto a esse quarto reino, o Reino de Ferro, identificando historicamente como Roma. Mas o detalhe crucial da análise dele é como ele vê a transição do poder de Roma. Ele faz uma distinção importante aí. Sim, ele aponta primeiro para a Roma imperial, dos Césares, e depois descreve a ascensão da Roma papal. E é aqui que a tese se conecta. Para o autor, esse sistema institucional representa a personificação histórica da anomia, um poder que exerceu influência política e religiosa massiva, baseada na alteração das leis originais. O documento é extremamente assertivo nas acusações que faz. Ele argumenta que a essência desse poder que sucedeu o Império Romano foi tentar mudar os tempos e a lei, instituindo tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. Ele traz exemplos específicos, certo? Sim. Relatando o que está na fonte, o autor elenca algumas dessas supostas heresias. Por exemplo, ele aponta a veneração de imagens e de santos mortos como um desvio grave, argumentando que essa prática só se sustenta em cima de uma outra crença que ele considera falsa, a doutrina da imortalidade da alma. Que ele rebate com textos bíblicos. Exato. Ele faz questão de citar passagens para defender a ideia de que, na morte, o ser humano não tem consciência de nada. Mas o ponto de maior atrito, o clímax dessa crítica institucional que ele faz, é a questão do dia de guarda. A mudança do sábado para o domingo. Isso. O texto classifica a substituição do sábado bíblico pelo domingo como a evidência máxima dessa anomia. Para o autor, essa troca não foi apenas um ajuste cultural ou eclesiástico, mas uma afronta direta à lei imutável de Deus, a elevação da tradição humana acima da instrução divina. É uma visão escatológica que identifica um sistema de contrafação operando em escala global. O texto usa as figuras históricas do Egito e da Babilônia como tipologias, como símbolos desses sistemas humanos opressivos e corruptos que operam na base do engano. Sistemas que representam o auge da anomia. Mas a narrativa que o documento constrói não termina em um tom de denúncia ou focada no poder desse reino de ferro. Tudo isso é apenas o palco para o grande desfecho da profecia de Daniel 2. A estátua colossal é intimidadora, sim, mas ela tem um fim repentino. A parte da pedra que atinge a estátua. Isso. A profecia culmina com a visão de uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ou seja, sem nenhuma intervenção humana, política ou militar. Essa pedra atinge a estátua exatamente nos pés, esmiuçando o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E como o autor interpreta esse evento? O autor interpreta essa pedra como a intervenção final e definitiva na história humana, o retorno de Cristo. Na visão apresentada, esse evento escatológico não é apenas simbólico, é literal. É a aniquilação total desses sistemas pautados pela anomia e a instauração de um reino de justiça e verdade eternas que nunca será destruído. Então, o que tudo isso significa? Como a gente amarra todas essas pontas, desde o mármore no ateliê lá no início até a pedra esmagando a estátua mundial? A mensagem parece convergir para a urgência da preparação individual. Exato. O desfecho do documento é, na verdade, um apelo de urgência para o nível individual. Ele pega a grandiosidade da profecia e devolve para a nossa rotina diária. A lógica fica clara. A lógica é que, se o mundo inteiro marcha rumo ao colapso dessa estátua, se todos os sistemas baseados no fazer do meu próprio jeito vão ser esmagados, então a única resposta racional é uma fidelidade inabalável ao processo de Deus. É a submissão voluntária ao escultor. O autor encoraja quem lê a parar de resistir ao cinzel.
Ele pede que, da próxima vez que uma decepção brutal acontecer ou um obstáculo parecer intransponível, não olhemos para isso como um motivo de desespero, mas como um degrau preparatório. É uma mudança de mentalidade profunda. É um chamado para aceitar a disciplina da obediência à lei divina, forjando um caráter que foi intensamente testado. E ele ressalta que essa resiliência é essencial, especialmente agora, desse período que ele define como o tempo do fim, a época dos pés de ferro e barro da estátua de Daniel. Fazendo um apanhado geral de tudo que nós escavamos aqui hoje, independentemente de como se interpreta essas profecias específicas do texto, existe um valor psicológico, filosófico e prático gigantesco no núcleo desse documento. Uma aplicação que vai além da teologia sistemática? Com certeza. A premissa de que o desconforto, a escassez, a dor e os reveses profissionais ou pessoais não são acidentes cósmicos, mas sim ferramentas ativas esculpindo a nossa maturidade, é um antídoto poderoso para o nosso tempo. Especialmente hoje em dia. Em uma sociedade hipersensível, pautada pela ansiedade e pela frustração rápida diante da menor dificuldade, adotar essa perspectiva muda completamente o jogo. Aprender a ressignificar a dor é uma vantagem existencial imensa. Muda a forma como encaramos a rotina. Significa parar de encarar as adversidades do dia a dia como provas de que somos um fracasso e passar a vê-las como o atrito necessário para remover nossas imperfeições. É literalmente a diferença entre desmoronar, paralisado pelo vitimismo durante uma crise, e usar a energia dessa mesma crise para ganhar profundidade e resiliência reais. E isso nos deixa com uma reflexão final muito intrigante para amarrar a nossa exploração de hoje. É sempre bom deixar um questionamento no ar. Se a gente aceitar a premissa de que a mente humana precisa de resistência para crescer, exatamente como um músculo precisa de peso, e se assumirmos, como sugere a metáfora lá do profeta Jeremias, que a total ausência de dificuldades nos transforma naquele vinho esquecido na vasilha que decanta, ganha gosto de borra e perde completamente o valor? O que isso diz sobre a forma como vivemos hoje? Exatamente isso. Será que o nosso desejo atual, quase obsessivo de criar uma vida livre de qualquer atrito emocional, relacional ou físico, não é justamente o que está nos impedindo de desenvolver o nosso potencial humano mais elevado?